Aliás, os meus dois livros aí de literatura, o personagem principal é Poços de Caldas. Poços tem uma história fantástica. Eu saí de Poços em 70, a família foi pouco depois lá, mas a ligação com a cidade se manteve durante todo esse período. E o Antônio Cândido, ele prefacia um dos livros, o Menino de São Benedito, que foi finalista do Jabuti de 2013. Ele faz um levantamento interessante sobre a visão do interior. Ele fala os do interior têm uma visão diferente dos da capital, né? A capital é tudo hierarquizado, desde as grandes empresas, as repartições, e o interior é plano. Então você, com os olhos do interior, você vê o prefeito, você vê o borracheiro, você vê o farmacêutico, você vê o tintureiro, e sem essas nuances aí de hierarquia que a capital dá. E a partir disso você faz julgamentos de caráter muito mais percussientes, né? Você descobre um grande cara no sujeito humilde, ou descobre um cara menor, ou um grande cara no sujeito maior. Então foi com essa visão de Poços de Caldas que fui para São Paulo em 70, fiz carreira lá, comecei na revista Veja, e estou lançando, até achei que ia ficar pronto aqui para esse evento nosso aqui, mas atrasou, a biografia do Walter Moreira Salles, que foi um dos grandes brasileiros aí do século passado, e nessa biografia, a partir dos anos 90, passei a conviver com velhos Poços Caldenses, ainda remanescentes aí do início do século. E na verdade, digamos, eu busquei essa biografia até como uma forma de reencontrar meu pai, né? Isso aí sempre acontece, só depois que o pai morre que você vai atrás da história do seu pai, né? E meu pai, ele foi farmacêutico aqui muitos anos, veio da Argentina com 10 anos aqui, primeiro para São João, depois para Poços. E o Lindolfo Carvalho Dias, que era um amigo dele, falava, seu pai com 10 anos era argentino, com 10 anos e um dia virou mineiro. E ele realmente, o momento mais feliz que eu vi meu pai com a plena foi o dia que ele conseguiu o atestado aí de brasileiro. Ele deu uma festa em casa lá, que a alma dele sempre estava em Poços de Caldas. Quando ele foi para São Paulo, foi uma dureza ficar longe da cidade, né? Mas então, depois que ele morreu, eu tentei levantar um pouco a vida dele, pré-casamento e tudo aí. Eu falava muito do tempo do jogo. E daí um dia eu estou entrando num evento lá do Museu de Arte de São Paulo. O evento é sobre o diário do Oswald de Andrade, aí, uma coisa assim que o Unibanco estava bancando. E daí entrou o Walter Moreira Salles, com o Pedro, que era o filho dele, que andava ainda na época. Nessa ocasião eu estava fora da Folha, eu tinha recusado um convite da Globo para ter o meu próprio programa, um programa chamado Dinheiro Vivo, que passava na TV Gazeta, né? Quando eu vi o doutor Walter, eu fui para o lado dele e falei, olha, eu sou seu conterrâneo, sou lá de Poços de Caldas, o senhor provavelmente não me conhece, porque a sua base aí é Rio de Janeiro, mas o Roberto Borhaus, o Israel, eles aqui, seus executivos, eles me conhecem. Eu queria escrever a sua biografia. Ele ficou meio surpreso assim, falou, vamos conversar, vamos ver. E daí passou uma semana, eu fui procurado pelo Antônio Fernando Franceschi. O Franceschi, ele dirigiu muito tempo ao Instituto Moreira Salles. E o Franceschi se apresentou como representante do Dr. Walter, para acertar a biografia. Daí tivemos um almoço, eu fiquei esperando meses aí um retorno, mas não era golpe do Franceschi, que ele não queria que eu escrevesse biografia, porque ele se considerava uma espécie de tutor da memória do Unibanco, né? Daí eu voltei a falar com o Pedro lá. O Pedro falou, meu pai está te aguardando. E daí nós começamos, foram alguns anos de convivência, mas muito interessantes. E é gozado, e foi essa proximidade com Poços de Caldas que permitiu a criação do Instituto Moreira Salles aqui. Antes de conhecer o próprio Dr. Walter, logo depois da morte do meu pai, aí, um dos grandes amigos do papai era o Antônio Cândido, né? E um dia, eu estava enrolado com a minha empresa, sem poder sair de São Paulo, mas me deu um ciricutico, eu falei, preciso encontrar o professor Antônio Cândido.
Daí liguei para a casa dele, ele estava em Poços de Caldas. E a esposa dele falou, ele está numa situação difícil, que ele resolveu vender a casa em Poços de Caldas. E daí eu resolvi vir para Poços de Caldas e falei com o Francesco. Eu, por acaso, tinha encontrado o Francesco durante a semana. Falei, Francesco, o que você vai fazer fim de semana aí? Estou meio ocupado. Falei, pois é, eu queria ir para Poços lá, conversar com o Antônio Cândido, que estão vendendo na casa dele. Daí o Francesco se interessou. Nós viemos aqui para Poços, fomos até a casa do Antônio Cândido. Estava ele, estavam os filhos do Chafik Fraia, que era o melhor amigo do papai, o Chafik. O Gustavo e o irmão. E o Antônio Cândido tinha desabado. Ele falou, nossa, essa casa, Poços de Caldas para mim era o Chafik, era o seu pai, era essa casa. Mas agora estão já crescendo os netos e vai ter divisão mais adiante. E a gente queria premiar uma senhora que passou a vida inteira cuidando da casa. Então eu resolvi vender a casa. E daí nós saímos de lá, eu falei, puxa, Francesco, vamos falar com o Mindley. O Mindley era um grande empresário de São Paulo, que tinha muito apego aos livros, né? Falei, vamos falar com o Mindley aí para ver se ele compra aí a casa do Antônio Cândido, cria uma fundação. E eu não sabia que o Francesco tinha ligações já era o Instituto João Moreira Salles na época lá, né? E daí ele tinha apalavrado com o Miguel. Eu não lembro se era o Valdir ou se era o Walter Miguel. E os Miguel, eu já estava estudando em São João da Boa Vista, não tinha muito contato com eles, mas eles tinham ficado amigos do meu pai, né? Daí fui falar com o Miguel lá. Falei, Miguel, o Antônio Cândido eles tinham acertado $70 mil a venda da casa aí para os Miguel. Logo depois o Seguso da Cadório, que é um grande historiador, quis comprar a casa do Antônio Cândido para fazer um local cultural lá, ofereceu $200 mil. Mas o Antônio Cândido já estava palavrado e não voltou atrás. E daí a gente conversando com os Miguel, falei, Miguel, Antônio Cândido lá é assim, 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 assado. Falando da importância cultural do Antônio Cândido. Cada vez que se falava, a caixa registradora dele ia aumentando, né? Ele falou, eu vendo se for por $200 mil. Daí voltamos para São Paulo e o Francesco, dessa altura, deixou de lado. Lá falou com o Fernando, que era tesoureiro do Instituto Moreira Salles. Eles toparam comprar a casa do Antônio Cândido para fazer uma fundação, desde que o Antônio Cândido topasse que fosse o nome dele e manter a biblioteca aqui, né? Mas daí o Antônio Cândido não quis. Ele tinha doado a biblioteca dele, se não me engano, para a Unicamp, e não queria usar o nome dele. Daí o Francesco me liga, se eu podia falar com a esposa dele. Daí conversei com ela, falou, não dá, foi muito duro para ele abrir essa discussão de venda da casa, ele não vai topar. Daí, em cima dessa ideia, surgiu o projeto de comprar o chalé, né, e criar o Instituto Moreira Salles. E o doutor Walter, nessa época, daí eu já estava convivendo com ele falou, olha, meu sonho aqui, eu quero criar 2 fundações, uma para o direito, o estudo do direito, e outra para a parte cultural. Eu falei, economista, não quero nem saber, porque economista, cada vez que eu seguia um economista aqui, não dava certo. Os economistas são bons, ele não era muito fã dos economistas, não, né? E daí surgiu aqui a casa, o Instituto Moreira Salles. Na época eu insisti muito com o Francesco para pegar depoimento dos velhos poços-caldenses, que ainda estavam vivos aí, mas a cabeça dele estava mais ligada às galerias de arte lá de São Paulo, né? Então, nesse período, eu passei a conviver com Walter Moreira Salles, com Homero Souza e Silva, que tinha uma fazenda aqui, botou para Botelhos, que foi o melhor amigo, o melhor parceiro dele, e com os velhos poços-caldenses também, né? Eu tive um encontro com as 2 primeiras namoradas do Dr. Walter. Uma delas era Junqueira, tinha casado depois com o Fernal, o Fernal foi dos que participou aqui da construção aqui desses projetos aqui de Poços. Depois ele foi para o Paraná, virou prefeito de uma cidade, e foi um encontro muito interessante, né? Ela já com 80 anos de idade lá, e a dona Elza, que era a irmã do Dr. Walter, marcou um encontro clandestino para os maridos não saberem que elas iam falar do Dr. Walter, porque senão iam ficar com ciúmes. E daí esse mundo que a gente começou a recordar de Poços de Caldas é de uma riqueza monumental. Eu vou te falar, todo mundo, quando sai da sua cidade, tende a considerar a cidade como
É o paraíso perdido, né? Seja cidade pequena, cidade... Então você tende realmente a superdimensionar a sua cidade. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que Poços foi uma cidade única. Porque Poços começa lá atrás, com as águas. Em cima das águas vêm os primeiros boêmios e os capitalistas paulistas. E aqui nós tivemos uma parte da cidade que é uma história muito pouco contada, que eram as senhoras da Rua Paraná, e depois virou Rua Assis Figueiredo. Então, desde o começo do século, nos anos 60, 70, quem comandavam ali as moças eram Jovita, Mariazinha, Nancy, que eram figuras emblemáticas da cidade, né? O Sebastião Pedro Chagas, ele chegou a fazer uma peça sobre a Jovita, que era Mas no começo do século vieram as prostitutas para cá e elas tiveram um papel central, não só para atrair a boemia carioca, como para constituir famílias aqui. Eu conversei uma vez com um descendente de uma delas, ele falou, no começo do século, metade dos telefones da cidade, que já foi instalado aqui, já eram as prostitutas, né? Então, no começo, antes de vir esse complexo do Palace e tudo, a cidade era uma cidade de cura. Os intelectuais cariocas descobriram a cidade. Você tinha João do Rio, veio para cá, escreveu um livro que ficou famoso, né? Memórias de uma Estação de Cura. Coelho Neto veio para cá, Olavo Bilac. E tinha a questão do jogo. Então era uma cidade para namoros. E eu conversei com a Aloysio Salles. A Aloysio Salles foi o melhor amigo do Dr. Walter no Rio de Janeiro, uma figura fantástica no Rio, lá, que tinha ampla influência aqui. E ele contava que Poços era uma cidade... Quando veio, mais à frente, você tinha até uma companhia aérea que ligava a cidade. Eles vinham para namorar, para jogar, e para... Os intelectuais, principalmente, tinham duas figuras referenciais aqui, mas fantásticas aqui. Uma, Pedro Sanches de Lemos, um médico formado, veio para Poços, ficou especialista nas águas de Poços. Ele tinha uma biblioteca com as últimas obras que saíam na Europa. Ele tinha correspondentes na Europa que mandavam, até pena que nos anos 70 a biblioteca dele acabou dispersa por aí, né? Mas era uma figura com conhecimento enciclopédico, né? Uma figura extraordinária. E a outra figura foi o... Meu Deus do céu, como é que chamava a gente? Que foi prefeito aqui no... Francisco Escobar. O Francisco Escobar, ele é nascido em Cambuí, ele foi depois prefeito, ele foi para São Paulo, e lá ele se meteu numa grande discussão entre os advogados não formados e os advogados formados. Os advogados formados falavam, tem que ter o diploma para poder exercer a profissão. E ele representava os rábulas. E ele teve uma polêmica brilhantíssima, que deu reputação nacional a ele. Depois ele foi para São José do Rio Pardo, como prefeito, nomeado, e lá ele foi um dos orientadores do Euclides da Cunha em Os Sertões. O Dom Pedro II tinha doado uma biblioteca em latim lá para Casa Branca, para a escola normal, e quem fazia a tradução e o meio-campo com o Euclides da Cunha era o Francisco Escobar. Ele vem para Poços e, além de ser um sujeito brilhante, com uma cultura fantástica, era um pianista de primeiríssima, de primeiríssima. Belo Horizonte, quando vinha algum grande instrumentista de fora, eles convocavam o Escobar para ir em Belo Horizonte tocar, junto com... Eu conversei uma vez com a filha do maestro Elias Lobo. Elias Lobo foi professor, eram dois maestros lá em São Paulo que foram professores de toda aquela geração de grandes pianistas, aí, Madalena Tagliaferro e outros lá, que era o Elias Lobo e o Chiafarelli, o maestro Chiafarelli. Eles vinham aqui para Poços, traziam partituras a quatro mãos, e o Escobar tocava a quatro mãos com eles. É uma figura extraordinária. Ele que dá as bases para o que Poços virou posteriormente. Ele cria o Jardim Botânico, onde hoje é o Country Club, para criar plantas, para estimular as casas aqui a serem construídas com recuo
e plantar jardins. Ele dava estímulo fiscal, pagava menos IPTU, às casas que tinham os jardins aqui. Então foram figuras aqui, ele marcou muito Poços de Caldas na época. Eu conversei, peguei muitas vezes a filha dele, esqueci agora o nome dela, que já estava morando em São Paulo aí. Ela, nos anos 70, indignada com o fato da cidade ter esquecido o pai dela, ela veio e tirou os ossos do túmulo dele e levou para São Paulo. Em vez do pessoal dar conta aí da falta dos ossos e fazer um movimento para trazer de volta, eu acho que houve uma ocupação do túmulo dele por outros lá, sabe? Mas o Escobar, ele teve um papel central. E daí você entra, Poços, nos anos 10, nos anos 20, e nos anos 30 você tem o Antônio Carlos de Andrade, presidente da província de Minas Gerais, dentro daquela política café com leite, São Paulo, Rio de Janeiro. Ele pega Poços de Caldas para ser o cartão de visita dele para se candidatar a presidente. Então, ele planeja a construção do balneário, do Palace Hotel e do cassino. Você tem uma construção ali, você tem uma comitiva de poços caldenses que vão para a Europa para estudar o que tinha de melhor em termos de balneário, de tratamentos. E Poços vira um centro médico monumental. O Getúlio, quando ele vem para cá a primeira vez, é para tratamento. Ele tinha um problema no ouvido lá, para tratamento com os equipamentos que você tinha aqui em Poços de Caldas. Quem conduz toda a construção aqui é Carlos Chagas. O Carlos Chagas foi prefeito aqui durante um certo período. Ele ficou famosíssimo quando você tem a morte de João Pessoa e o cadáver de João Pessoa, que deflagra a Revolução de 30. O cadáver de João Pessoa vai para o Rio de Janeiro e lá é recebido. O Carlos Chagas faz um baita de um discurso lá, falando que o Brasil tinha o coração de ferro, lembrando Minas. Eu não lembro agora os detalhes do discurso. Esse discurso ficou tão famoso que foi gravado e virou disco e vendido no Brasil inteiro. O Sebastião Piero Chagas, que foi nosso prefeito aqui também, que era sobrinho do Carlos Chagas, disse que no dia que o Carlos Chagas estava escrevendo o discurso, ele e outros primos estavam lá com o Carlos Chagas, dando palpite do discurso. Falaram: tio, essa imagem aqui é muito ruim, tira essa imagem. Foi justamente a imagem que consagrou o Carlos Chagas, né? E daí Poços dá início à fase mais influente, mais resplandecente da sua história. Inaugurado o cassino. Logo depois aparece por aqui o Juarez Távora, que já era um herói mítico aí. O Juarez foi preso antes aí dos anos 20, naquelas manifestações contra o Arthur Bernardes. Era um dos tenentes que ajudou a fazer a Revolução de 30. Ele vem para cá, ficou até o fim da vida aqui em Poços. Era amigo da minha família. Eu lembro que o meu avô era presidente da UDN aqui. Ele tinha um bar e restaurante lá. Um dia me apresentou para o Juarez enorme, rapaz. Foi candidato a presidente em 54. Ele falava: você será sempre um udenista. Eu falei: boca ruim. E o Juarez, quando ele vem para cá, começam a vir os outros tenentes para cá. E com os outros tenentes vem a família do Getúlio também. Então, se tinham determinadas as temporadas que começavam, não lembro se era março ou se fevereiro, vinha a família do Getúlio, vinham os empresários paulistas, vinham as esposas dos empresários paulistas e vinha o pessoal da corte do Rio de Janeiro, militares, ministros do Supremo. E era um barato. O Brasil era um país tão pequeno que Poços acabava abrigando a República. Então as histórias que eu contei na época lá eram histórias que eu recolhi. Tinha um massagista, que eu ainda peguei vivo no Palace, peguei um depoimento dele, que era especialista em briga de galo. Então você tinha um terreiro de briga de galo e um dos galistas aí mais famosos era o Oswaldo Aranha. Então Oswaldo Aranha veio com o galo dele para ele, me dando os detalhes da história. E pegou um galo aqui, que era um galo esperto, rapaz. Então o galo do Oswaldo Aranha ia atrás do outro galo, o outro galo ia fugindo. O Oswaldo Aranha achando que já tinha ganhado a luta, mas o outro galo estava cansando o galo do Oswaldo Aranha. Até quando estava cansado, acabou com o galo do Oswaldo Aranha, né?
E eram histórias aqui de paixões, aqui, mas muito interessantes. Eu lembro uma época que eu peguei uma que sabia tudo também, que era... Tinha o delegado Moacir, foi uma figura muito influente aqui. Os delegados tinham uma influência política danada na época, que foi sogro do Araújo, aí, da cantina do Araújo. O delegado Moacir, quando o Getúlio vinha para cá, ele era incumbido de dar segurança. O Getúlio ia para a Cascata das Antas namorar. E eu conversei com a viúva dele, falei, pois é, nessa época eu já namorava o Moacir, e ele me levava no carro dele, a gente ficava escondido para ver o Getúlio namorando. E me contou uma história maluca, que o Getúlio entrava no meio lá dos galhos, lá com a namorada, parecia uma criança brincando. Eu falei, nem vou usar isso aí, que isso aí é chute. Quando sai a biografia do Getúlio, o Getúlio conta esses detalhes. Eu falei, filha da mãe. E daí tinha a paixão do Getúlio, a paixão do Getúlio. Quando saiu o diário do Getúlio, a Veja deu uma capa. Quem que seria a paixão do Getúlio? Então achavam que era da Algisa Neri, que era uma grande poeta, que frequentava Poços e fazia umas festas bacantes lá na Fonte dos Amores, aí que ficaram famosas. Não, tinha uma vedete do Rio que tinha lá, que diziam que era Virgínia Lane. Não é. Todo mundo. E as velhinhas de Poços falavam, que bobagem. Era a Dona Emê. A Dona Emê, que vai ser um personagem relevante do meu livro aí, foi um personagem. Eu conheci, quando conversava com o Dr. Walter, a Emê já estava aposentada, vivia com a filha e o neto no interior da França, e todo aniversário ligava para o Dr. Walter, falava, Valtinho. E o Dr. Walter me contando, é uma lenda. Essa mulher é uma história. Ela e a irmã foram criadas no interior do Paraná pela mãe para serem cortesãs. Ela conhece o Luiz Ildefonso Simões Lopes, o criador da Fundação Getúlio Vargas, e casa com o Luiz Ildefonso Simões Lopes. E vem para o Rio de Janeiro. E fica amante do Getúlio Vargas. Essa é a parte conhecida da história. A parte que está no meu livro é um desdobramento dessa história, porque além de amante do Getúlio Vargas, ela era amante do brigadeiro, que não era brigadeiro ainda, o Nero Moura, que foi futuro ministro da Aeronáutica, que era o piloto do Getúlio Vargas. E uma noite no Palace Hotel, o Getúlio sai lá do apartamento dele, devagarzinho, bate na porta do apartamento da Armada, e quem estava lá dentro era o brigadeiro, que não era brigadeiro ainda, Nero Moura. Daí ele liga para o Dr. Walter, que era do apartamento vizinho, e naquela parte de trás do Palace tem aquelas sacadinhas. E eles providenciam para o Nero Moura pular de uma sacada para outra. Você imagina um brigadeiro caindo da sacada lá. Daí quando termina a travessia lá, a Emê abre a porta bocejando com quem tivesse acabado de acordar. Essa Emê, um personagem tão extraordinário, foi amante do Chateaubriand. Eu tinha uma conhecida que era filha do Guilherme da Silveira, que foi presidente do Banco do Brasil nos anos... que era da Tecelagem Bangu. Falei, foi do meu pai também, foi do meu avô. E o Dr. Walter falava, não, mas a irmã dela era mais charmosa ainda. A irmã foi numa viagem de cruzeiro, e na viagem conheceu o herdeiro da Johnson & Johnson. E chegou no fim da viagem casada com o herdeiro da Johnson & Johnson. Para desfazer o casamento, a família teve que dar uma fazenda para ela. Mas a Emê, em 37 ou 38, ela se manda do Brasil, porque daí vazou, estava ficando explícito demais o caso dela com o Getúlio. A dona Darcy era uma figura referencial, e daí ela acabou se mandando. Aliás, tem uma outra história também desse período, que eu não ia contar, mas o Getúlio, ele menciona os personagens na biografia dele. O Homero Souza e Silva, que era uma doce figura aí tinha fazenda em Botelhos, que os Marinhos acabaram comprando depois, que foi o grande sócio do Dr. Walter. Ele namorava como é que ela chamava? Sarmanho, que era casada com o embaixador Valder Sarmanho, e era sobrinha da dona Darcy. E o embaixador ficava lá, ela vinha para cá, e o Homero namorava ela. E um dia, ele está no apartamento, no Palace, bate na porta, a dona Darcy, ele se tranca no armário. E do armário ele fica 2 horas lá, vendo a dona Darcy reclamando
das escapulidas do Getúlio, né? Mas a Aimee, em 1938, ela vai para Nova York. No primeiro ano dela em Nova York, ela aparece na lista do New York Times como uma das 10 mulheres mais elegantes. Daí vai para a França. Na França, ela acaba disputando com a Coco Chanel, que era uma lenda, o Duque de Windsor, que era um dos caras mais ricos da Europa. Passaram lá meses disputando o Duque de Windsor. No fim, deixa o Duque de Windsor de lado e as duas se casam durante um certo período. Daí ela sai da França, vai para os Estados Unidos, daí ela acomoda. Ela casa com o dono de uma grande rede. Aliás, se entrar hoje em dia na Wikipedia, lá, ela está com o sobrenome do último marido dela. E daí ela monta uma casa em Paris e tudo. E o Dr. Walter fala, olha, entre as cortesãs da Europa, ela virou uma lenda, né? Mas era uma história... Então, após desse período, eu lembro uma vez que tinha uma grande poeta brasileira, Dalgisa Neri. A Dalgisa foi casada com Ismael Neri, que morreu muito cedo. E daí, mais à frente, ela casou com Lorival Fontes, que era o cara que cuidava do departamento de imprensa e propaganda do Getúlio. E aqui em Poços, o pessoal caçoava que ele vinha aqui na Urca, que era um cassino aqui. E às vezes vinham uns pratos franceses aí meio enjoados, lá ele fazia uma mistureba danada. E o pessoal de Poços contava que ela fazia umas festas com Evaldo Lodge, que era o presidente da Confederação Nacional da Indústria, na Fonte dos Amores, com umas festinhas apimentadas lá, né? A primeira vez que eu encontrei o Homero, o Dr. Walter falou, olha, vamos lá para Botelhos, falar com o Homero, porque toda a parte de negócios era o Homero que cuidava. O Dr. Walter, a parte pública dele, ele me contava detalhe por detalhe. Mas a parte de negócio, ele imaginava os negócios e era o Homero que tocava, né? E no meio da conversa, a Dalgisa Neri morreu em 1980. Até eu lembro que eu estava no Jornal da Tarde, eu mandei uma pauta para o Rio, pedindo um perfil dela, e disseram que nos últimos tempos ela foi acolhida pelo Flávio Cavalcante, que era considerado de direita e tudo, e a Dalgisa Neri era ligada ao Samuel Weiner, tudo. Então morreu em 1980. Daí eu pergunto lá para as tantas do Dr. Walter, falo, tem Dalgisa Neri, que frequentava Poços. Daí eu falei, ela não gostava de mim, ela tinha uma coluna na última hora, ela vivia me criticando. Daí o Homero fala, Walter, eu esqueci de te falar. O que, Homero? Em 1954, eu fui num jantar na casa lá do presidente da Alcoa, ela estava lá, ela bebeu um pouco, lá e veio falar comigo, ela era apaixonada por você. Homero, só agora que você me fala isso. O evento de 54, ela morre em 80 e o Homero lembra de contar para ele em 94. E o Dr. Walter, nesse período, ele começa... O pai, que era o João Moreira Salles, saiu de Cambuí, foi para Guaranésia. Vocês conhecem Guaranésia? Não? A gerente de Guaranésia, lá, a gente brinca que é 3 perto de onde, porque Minas é tudo perto de onde, né? Você é de onde? Guaranésia, perto de onde? Guaxupé, perto de onde? Caconde, perto de onde? Poços de Caldas. Ele passou por Guaranésia, foi para Mococa e veio para Poços em 1918. Aqui ele comprou uma casa, daquelas casas, tipo MAP, né, que vendia de tudo, né, desde armarinho, tinha até uma funerária lá. Comprou do João Cardilo. Eu acho que ainda tem os Cardilo aqui em Poços, né? Não sei se tem ainda, no meu tempo ainda tinha. E daí começa a transição para o banco, porque você tinha na época o café, que já era um setor que estava em franca expansão por aqui, mas a maneira de vender café, você não tinha, o sistema bancário não existia praticamente. Então você tinha as casas comissárias que eram representantes dos bancos. Então o cara vinha aqui com o café, eles davam lá um documento para o cara, que quando ia para São Paulo, ele podia receber o dinheiro do banco. Então a Casa Moreira Salles ficou correspondente, casa comissária durante um tempo, mais à frente virou casa bancária, e daí o João Moreira Salles resolve ir para Santos, onde teve um papel relevante lá também, foi presidente da Associação Comercial,
que na época era mais importante que a Fiesp, por conta da influência do café. E o Dr. Walter, ele assume aqui a presidência da Casa Bancária no início, em 31, 32, estudava no Lago São Francisco, em São Paulo, fazia viagem de ônibus aí, nesse período. E daí, no final dos anos 30, você tem uma grande crise bancária que quase quebra aqui porque você tinha American Coffee, que era dos Rockefeller, comprava os cafés aqui da região toda. E você tinha Beret Freely, que era o presidente da American Coffee, aqui muito ligado aos Rockefeller, que aproxima, aliás, o Dr. Walter dos Rockefeller. E surgiu o boato que eles tinham recusado uma partida de café aqui dos Moreira Salles. Então teve uma corrida pesada ao banco. Uma corrida que os amigos do Dr. Walter vieram com dinheiro para tentar segurar a corrida. E no fim o Banco do Brasil acabou segurando a corrida, e daí ele percebeu que ele precisava ampliar, ganhar consistência até para sobreviver àqueles solavancos da economia. Então ele conversa com o Pedro de Perna, que era do Banco Botelhense, da Casa Bancária Botelhense, e fazem uma fusão que acaba gerando o Banco Moreira Salles. E nesse período é muito interessante, essa época dos anos 20, 30, que você já tinha uma tentativa de organização dos capitais aqui. Então os fazendeiros mais ricos se juntavam, montavam um fundo e saíam fazendo compras aí. Aqui, Poços de Caldas, aqui antes de ir para o governo de Minas, aqui as águas, elas eram controladas aqui pela Companhia Melhoramentos. Aliás, a primeira empresa que veio explorar as águas de Poços de Caldas foi uma do avô do Antônio Cândido, no final do século XIX ainda. Depois veio a Companhia Melhoramentos, que era do conselheiro Prado, de uma família influente em São Paulo, que foi deu prefeito no Rio, prefeito de São Paulo, e era uma sociedade por ações aí, que acabou quebrando aí nos anos 20. Então eles se juntavam, faziam uma poupança maior e iam investir. Chegaram até a pensar em criar uma linha aqui, financiar uma linha férrea aqui entre Poços e Botelhos. Era um capitalismo interessante. E nesse período também, estou falando das 2 primeiras décadas do século, alguns dos mais ricos brasileiros frequentavam aqui Poços de Caldas, que eram os donos de ferrovias. Um deles era... Ai, meu Deus do céu, aquele que tinha um solar aqui, que agora está caindo aos pedaços aí. Não, tinha o Antônio Prado também. Conde Prates. O Conde Prates era um dos 4 brasileiros mais ricos aí. Ele vinha para cá, tinha essa casa enorme, que hoje acho que é curso de inglês lá, e ele tinha lá sua cabriolé, desfilavam na cidade. E outro foram aqueles de São Carlos, parente dos Bracher aí, como é que chama? Que tinha um chalé ali na Rua Paraíba. Também que era um conde aí de alguma coisa aí. Pinhal, um conde de Pinhal, que tinha a Vila Pinhal. E nessa época é gozado, o pessoal das casas pernambucanas, os Lundgren, eles vieram para cá e eles se hospedavam perto do Quixana no Hotel Floresta, que era de um alemão, que tinha 2 filhas muito trabalhadoras, que iam na cozinha. E os 2 irmãos se casaram com as 2 filhas do alemão do Hotel Floresta. E depois construíram uma baita casa do lado de cima da Rua Paraíba, compraram a Vila Prates e desmancharam a Vila Prates. A Vila Prates era para ser tombada pelo patrimônio histórico aqui, né? Então, o Dr. Walter, ele tem esse período aqui, ele tem um namoro com a Alzira Vargas, que é gozado. A Alzira Vargas era a mulher mais poderosa do país, filha do Getúlio, influente junto ao Getúlio, e ela namorava o Dr. Walter. O coração dela estava dividido entre o Dr. Walter e o Amaral Peixoto, que era um almirante, que depois virou governador do Rio. E o Dr. Walter teve um namoro com ela. Um dia lá em São Lourenço, eles ficaram tão perdidos lá que ficaram trancados lá no parque lá de São Lourenço, mas ele não avança. Ele disse que vai um dia no Rio, tinha um convite dela para ir numa festa, e ele resolveu não ir. E daí recebeu uma carta dela sentida, né? Falou, Walter, eu sinto que eu sou uma boneca, que eu estou numa prateleira e tem 2 meninos querendo me alcançar. Só que um está montando uma escada e o outro fica parado lá e não quer nada.
Eu falei, doutor Walter, por que não foi para adiante? Ele falou, ela era a filha mais influente de um ditador amado. Então era muito grande. Aquele machismo também da geração dele, né? Achava que se ficasse com ela, ficaria em segundo plano. E segundo as lendas aqui das velhas Poços Caldenses, a dona Darcy chorou um mês aí de mágoa da filha ter ficado com o almirante lá, porque achava que o almirante era muito parecido com o Getúlio, ou seja, não era de fazer a corte, a esposa, né? Então, mas essas ligações do Dr. Walter com a família Vargas foi muito importante, inclusive quando ele vai para o Rio de Janeiro. Aqui ele fez alguns empreendimentos aqui, até perceber que o Poços estava pequeno. E um deles foi aqui, a Urca. Ele montou a Urca, arrendou para o Joaquim Rola, que era o dono do cassino da Urca, lá no Rio de Janeiro, que era um empreiteiro, ficou rico na época lá, planejava do lado aqui construir um hotel aí de não sei quantos andares, comprou onde hoje é o Hotel Minas Gerais, até que percebeu que o caminho estava no Rio de Janeiro. Daí ele se desfaz dos negócios aqui gradativamente e vai para o Rio de Janeiro, né? Mas é gozado, você pega as histórias de Poços, tem uma vez o Arthur Pontes, que é o grande historiador de Poços aqui, ele me manda isso aí é anos 90, começo dos anos 2000, ele me manda um xerox aqui de um jornal aqui de Poços de Caldas, dos tempos do cassino. Aliás, mandou 2 xerox muito relevantes aí. Um, resolvendo um mistério que havia em casa. Meu pai casou com 33 anos, e até casar ele teve uma vida muito namoradora aqui em Poços, né? E um dia, conversando, ele já tinha morrido, conversando com as minhas irmãs, eu falei, de quem que é a mamãe? Tinha ciúmes lá. Daí ela tinha ciúmes, como é que chamava aquela atriz argentina, linda? É? Não, essa é outra. Aquela atriz que competia com a Evita Peron. Eu lembro depois aí. Que era uma cantora, tem filmes aí, Libertad Lamarque. Você falou Lamar. A Lamar é outra história, A Libertad Lamarque, foi uma Libertad Lamarque, o que tem a ver com meu pai, né? Daí o Arthur Pontes, ele manda uma reportagem, meu pai já tinha farmácia aqui, mas ele gostava muito da parte de jornalismo. E quando vem a Libertad Lamarque aqui, meu pai é nascido em Rosário, Argentina, no mesmo ano da Libertad Lamarque. Daí ligou para ela e falou, olha, eu sou seu conterrâneo aqui, eu nasci na mesma cidade sua, em Rosário, e ela topou dar uma entrevista para ele. Eu tenho certeza absoluta que ficou só na entrevista, mas as lendas Poços Caldenses disseram que... E daí ele me mandou um outro recorte de Leonora Amar. Dizia o seguinte, esteve em Poços de Caldas, a Leonora Amar, que é uma artista que fez um filme de muito sucesso nos Estados Unidos, O Pirata Escarlate, uma coisa assim, morava com uma atriz famosa, que foi casada com o Tyrone, casou depois com o Tyrone Power, lá em Los Angeles, e o pai morreu, ela veio no Rio visitar, o pai passou por Poços e cantou. E estava começando o fenômeno da internet. Eu resolvi entrar na internet para pegar mais dados da Leonora Amar. E daí descubro que a Leonora Amar, ela fez esse filme em Los Angeles. Daí você vê que gozado, né? Eu consigo pegar em Acapulco, quando foi inaugurado, a praia de Acapulco, ficou tão famosa quanto Copacabana, Ipanema, ficou um centro. E a musa de Acapulco era Maria Félix. Maria Félix, que mereceu do Agostinho Barros, não, esse era o violonista. Agostinho Lara, aquela música, Coda em Acapulco, Maria Bonita, né? Era considerada a mulher mais bonita do mundo. Eu consigo pegar um arquivo que fala o seguinte, a verdadeira musa de Acapulco não é Maria Félix, mas é Leonora Amar, uma brasileira que foi para os Estados Unidos, no rastro da Carmen Miranda, conseguiu um contrato com uma rede cantando que nem a Carmen Miranda, depois fez filmes em Los Angeles e sumiu. E daí eu descubro que ela casou com um presidente
mexicano dos anos 50, que era uma espécie de JK de lá. Na época eu recebia e-mails de uma, nem sei quem era, ela tinha um pseudônimo, me mandava e-mails, uma senhora do Rio de Janeiro que sabia tudo. Eu falei, não é bem casou, ela era amante do sujeito lá, e ficou uma das mulheres mais ricas do México. Daí ela, nos anos 70, ela muda-se para o Rio de Janeiro e vira empreiteira lá, passa a construir prédios lá. E um dos apartamentos dela tinha sido utilizado por um daqueles filmes dos anos 70, né? Mas eu fiquei louco, né? Daí eu entro na lista telefônica da Telemar, consigo Leonor Amar. Ligo para ela na maior emoção. Dona Leonor Amar, ela assim, senhora. Olha, eu estou escrevendo uma biografia do Walter Moreira Salles. Não, aqui não é Leonor Amar que está falando, não. Aqui é a prima dela. Mas a senhora falou que a senhora Leonor Amar. Não é que eu tenho o mesmo nome da minha prima. Então, mas estou escrevendo a biografia do Walter Moreira. Não, ela não teve nada com o Walter. Dona Leonor, eu não sei se teve ou não teve. Eu queria conversar com a senhora aí no Rio de Janeiro. Não, eu fiquei um mês tentando conversar com ela aí, mas não consegui. Pus minha secretária em cima lá, não quis saber. Alguns anos atrás, teve uma senhora já bem idosa que apareceu num posto de saúde com a cabeça. E o Globo chegou a supor que era Leonor Amar, né? Mas eu não consegui nada. Mas foi uma personagem muito interessante também, dessas que frequentavam Poços de Caldas, né? Então, as lendas de Poços de Caldas, naquele período, Jean Sablon morou em Poços. Jean Sablon, ele ficou famosíssimo, porque era um cantor francês, porque ele lançou a moda de camisa social fora da calça. Era moda mundial na época lá. E tem informações que ele morou um tempo aqui. Tem coisas aqui, os Machado aqui, o Cícero e tudo, a partir do pai dele, são os pais das PCHs, das pequenas centrais hidrelétricas, desenvolveram uma tecnologia fantástica. O Oscar Mesquita, meu primo, físico, foi conversar com o pai do Cícero uma vez para tentar entender como que eles aprenderam essa história toda aí. Ele falou, não, tinha um almirante aqui que veio morar aqui em Poços de Caldas, que tinha sido aluno do Marconi, o inventor do telégrafo sem fio. E eu ia lá falar com ele, ele foi me passando as dicas. Depois, esse almirante, uma filha dele casou com um tio meu, irmão do meu pai, que se mudou para a Argentina depois. Então, o que você tinha aqui, eu lembro, esse ambiente aqui, nós tínhamos nos anos 60, as Semanas do Estudante, que era um quebra-pau fantástico. Eu participei desde os meus 11 anos que eu participava da Semana do Estudante, que já tinha um tema por semana, quebrava o pau aqui. E quem aparecia aqui em Poços, aí já nos anos 60, já não tinha jogo, mas tinha fama de Poços de Caldas. Eu lembro uma vez um lente da Universidade de Coimbra. Tinha uma poeta portuguesa que apareceu por aqui, que ela tinha sido mandada embora de Portugal por subversão. E ela cometeu um crime danado, que ela era crítica literária, e saiu um livro do Marcelo Caetano, que era escritor, que foi sucessor do Salazar, e ela desceu a ripa do livro, lá até que vir para o Brasil, né? Então, todo esse pessoal, você não tinha essa miscelânea aqui que você tinha em Poços de Caldas. Você tinha judeus, suíços, os árabes e libaneses, italianos, que ajudaram a fazer realmente, a colonizar a região toda. O Antônio Cândido, numa das conversas que eu tive com ele, me falou de um poeta que depois foi prêmio Nobel, que frequentava Poços, e ficava entusiasmado com os nomes. Aqui tinha motorista de táxi, que chamava Sófocles, tinha o dono da livraria, como é que chamava lá? Que tinha o nome de um filósofo francês. Ele falava que então, digamos, de vez em quando a gente vê alguns filmes italianos e argentinos, o sujeito relembrando a sua cidade, mas está faltando. Eu tentei convencer o Valtinho, filho do Walter, aqui, porque Poços, esse ambiente que foi criado numa cidade de 20 mil habitantes, 10 mil habitantes, que atraía, por exemplo, você pega o meu avô argentino aí, que eu nem conheci, que ele passou por Mendoza, aliás, em Rosário era vizinho do Che Guevara. Quando o Che apareceu, o filho do Dr. Guevara, né? E passou por Buenos Aires, e depois, quando veio para o Brasil, foi para São João e veio para Poços, porque Poços ele misturava, digamos, esse lado mineiro, que não tem coisa mais agradável,
com, digamos, essas figuras referenciais que eram intelectuais ou imigrantes. Imigrantes, você fala, pô, mas como é que vieram dar em Poços de Caldas, né? Você tinha grandes artistas italianos aqui, que nem Pedro... Esse era um de São José do Rio Pardo, que pintava igrejas, afrescos em igrejas, né? A igreja do São Benedito, que era em frente à minha casa lá, você tinha toda aquela caminhada de Cristo lá, pintada. Daí veio aquele padre Cavour, não sei quem chegou a pegar o padre Cavour, mandou caiar toda a igreja, em cima das pinturas do Pedro Zogby, uma igreja que era um primor. Depois colocou aquela maluquice de paralelepípedo na igreja. O padre Cavour era terrível, né? Acho que não vive mais não, né? O padre Cavour, ele estava cheio de filhos. E quando eu fui batizar o Léo, que é o meu sobrinho, a gente resolveu batizar lá na igreja. E daí o padre Cavour dando um monte de conselhos de pai. Eu falei, tem que, olha, eu tenho meus sobrinhos, eles me chamam de pai, porque eu acho que é importante. Eu supro a falta de pai, todo mundo sabia que era filho dele, né? Parece que era um bom pai, o padre Cavour, né? Mas não entendia nada de arte. Pegou todos os afrescos do Pedro Zogby lá e... Aqui tinha cada figura. Tinha o professor Fábio, de piano. O professor Fábio, ele tinha ideias grandiosas, né? Eu era aluno do professor Fábio, eu tinha 5 anos, rapaz. E o preconceito contra o homossexual era tão... Ele era homossexual, minhas tias iam me acompanhar, porque ele podia... ter 5 anos de idade. Eu lembro que teve no Cine Vogue, teve a apresentação dos alunos da Sociedade de Poços Caldense, uma cidadezinha desse tamaninho, e os alunos vão lá, tudo tocando coisa, musete, aquelas coisas bem simples, né? Não tinha nenhum gênio lá. Eu era o caçula lá, daí eu vou tocar o piano lá. Anunciei o meu nome, eu vou lá, vejo aquele monte de gente, todas as famílias de Poços reunidas, né? Eu cheguei no piano, a hora que eu olhei, fiquei tão nervoso que até hoje, a sensação que eu tenho é que tinha 2 teclados lá. Até hoje eu tenho essa sensação. E eu não consegui achar o dó de tão nervoso. Daí aquele silêncio lá, o público esperando, tenso, eu dou aquele berro. Professor Fábio, onde que fica o dó aqui? A desmoralização do professor Fábio aí, sabe? Esse Poços que eu peguei, não era mais aquele Poços lendário de antigamente, mas nós pegamos aqui uma parte muito interessante, sabe? Nos anos 60 aqui, Poços ainda tinha aquela flama, estava acesa ainda a chama aqui, né? Então você tinha o turismo ainda que estava... E você tinha alguns locais, era interessante, de um lado você tinha uma cidade do interior, e do outro lado você tinha aquela cidade meio... no Velho Vague aqui, sabe? Você tinha uma Baquianinha, não sei quem pegou, que era o Caiçara, aí, que era um barzinho, que todos aquelas figuras, o Caio Junqueira, aquela boemia fantástica, as nossas amigas coroas, todas, nossa, belíssimas, 25 anos, 26 anos de idade, lá, né? A gente com 17, 18 anos, né? Então o Baquianinha era um local que, quando vinham os turistas aqui, os turistas mais refinados em música, tudo, iam para o Baquianinha, e lá você tinha MPB, foi um período bem... O Caio é vivo ainda, o Caio... Não? Ah, rapaz! O Caio era um figuraço, rapaz. O Caio era um figuraço. E o irmão dele, que sabia tudo de Poços de Caldas também, né? Nos anos 60, estava o Murilo, que foi velho colega do GGN. Aliás, o meu jornal na internet chama GGN por conta do GGN, que também foi uma experiência única aqui, sabe? O GGN era um grupo de liderança cristã, foi criado em Belo Horizonte. Quando veio para Poços, as freirinhas do São Domingos assumiram o GGN, e foi onde toda uma geração de estudantes aprendeu. A gente ia fazer ação social no Serrote, ajudava a construir casa em mutirão, levávamos aqueles alimentos que eram fornecidos pelos Estados Unidos, aí, Aliança para o Progresso. E nós tínhamos lá no alto do São Benedito, da Rua Rio de Janeiro, tinha minha casa, a casa do meu tio, a casa do meu pai, a casa do meu tio, né? Uma mesquita que era onde a rapaziada ia se... Toda semana tinha um bailinho lá do GGN. Meu tio era um grande boêmio, era um violonista de primeira, né? Então nós pegamos toda aquela geração de músicos, né? Meu tio com as músicas mais antigas,
as minhas primas mais velhas com o pessoal da Bossa Nova, nós já com o pessoal da MPB e dos festivais. E o GGN tinha um clima, e as semanas do estudante aqui, um clima de discussão de temas nacionais, tudo que era extraordinário, né? Depois, a partir de 64, 65, o pessoal foi se formando, foi se mantendo, e a cidade perdeu, digamos, durante muito tempo, perdeu esse aspecto cultural. Parece o adolescente que fica meio sem graça lá. E hoje não, hoje ela, com as universidades, tudo, ela incorpora novamente. E tem hoje uma dimensão. Mas está faltando essa questão da recuperação da alma de Poços de Caldas. Por exemplo, eu só descobri com os velhos Poços caldenses que nós tivemos aqui um personagem preto aqui, extraordinário, um dentista do começo do século. Sempre esqueço o nome dele, eu devia ter... Mas escrevi crônicas sobre ele na Folha, na época lá, que quando você pegava os livros lá do Mário Mourão, de Poços, na época, não falavam da cor dele. E o movimento negro, da minha amiga Tita, também não falava dele, porque ele era um negro bem-sucedido. Mas a história dele era extraordinária. Diziam que ele tinha sido escravo, conseguiu alforria, ele se especializou como protético, foi a pé até o Rio de Janeiro. Lá ele se formou dentista, veio para Poços e foi um dos personagens políticos mais influentes do começo do século, a ponto de ser o grande opositor do prefeito na época. Ele tinha uma casa que ficava em frente à igreja, casa aberta, todo mundo chegava, ia lá tomar café, e ele, nos tempos dele de escravo, ele tinha levado um coice na boca lá e falava de um jeito, parecia até preto velho de Umbanda, né? Parecia até preto velho de Umbanda. E uma influência fantástica. Mandou 2 filhos estudar nos Estados Unidos. Quando eu escrevi sobre ele, eu fui procurado por uma neta, uma bisneta, que relatou. Um outro personagem muito interessante foi um dentista, outro dentista também, nos anos 30 e 40, que é avô da Paula Santoro, essa cantora mineira, carioca. Eu tive com ela nem sabia da história do avô. Ele, nos anos 40, ele desenvolveu um equipamento para anestesia de dente. Dava um choquinho elétrico lá e ganhou a reputação na época. O Dr. Walter um dia chegou a trazer o Nelson Rockefeller aí para tratar com ele, que deu um ataque nos dentes aí. E ela falava, quer dizer que aqueles equipamentos que tem na casa da minha avó eram as máquinas do meu avô. Pois é, na casa das tias. Então ele desenvolveu esse equipamento. Aliás, eu soube que ele tinha um filho depois que montou um consultório que ficava na Rua Paraíba. Eu soube que ele está morando em Águas da Prata. Até precisamos lembrar na volta, dar uma passadinha lá. Está vivo? Souza Lima. Depois você me dá os dados. Eu sempre que eu venho para Poços, eu só lembro quando estou em São Paulo. E é gozado, quando eu comecei a trabalhar na Veja, eu propus uma matéria sobre os cassinos de Poços, vim aqui e falei com o Souza Lima. E teve um personagem que morou aqui, que foi o Assis Valente, o grande compositor Assis Valente, que o Souza Lima, o velho Souza Lima, trouxe como protético aqui. E o Dr. Walter conviveu com eles, até a gente brincava lá não sei quem conheceu o Nilton Delgado aqui. O Nilton era um cara fantástico, era homossexual sumido, aí ele tinha um jornalzinho, e a gente brincava e o Assis Valente morou na pensão da mãe dele. Daí a gente falava, Nilton, quem estreou você foi o Assis Valente, hein? O Assis Valente tinha fama. Falei, quando você morrer, a gente vai colocar em formol aí, para saudar. E é gozado, que agora saiu uma biografia do Assis Valente, e o Assis Valente se matou. E as lendas que corriam é que ele era casado e era homossexual também, e a cabeça dele. E agora saiu uma biografia desse, também querendo desmentir isso aí. E eu tinha uma foto que o Souza Lima me deu na época lá dele com o namorado dele, aqui em Poços de Caldas. E ele era também apaixonado pela Carmen Miranda. Sabe? A Carmen Miranda, ela teve aqui em Poços também, um dos capítulos que eu conto no livro aí, ela veio para cá trazido pelo Pedro Junqueira. O Pedro montou a Rádio Cultura, que na época era a rádio de maior alcance do interior do Brasil. Então você tinha uma comitiva que começava na Rádio Record de São Paulo e vinha para o interior, vinha para a Rádio Cultura aqui, que vinha o Vassourinha, que foi um grande cantor que morreu muito cedo, Silvio Caldas, tem fotos aqui, a Carmen Miranda e a Aurora Miranda.
E o Pedro estava de olho na Aurora Miranda. Mas ele, quando o pessoal veio aqui, ele demorou para chegar em Poços, e daí o amigo dele, Walter Moreira Salles, começou a namorar a Aurora Miranda antes que ele chegasse em Poços de Caldas. E ele ficou tão desarvorado que ele tinha uma baratinha, ele pegou a João Pinheiro, a plena velocidade, e bateu numa árvore, aí teve que pôr uns metais no ombro aí, sabe? E o Homero me contando que eles foram numa missa aí, era um bispo famoso, Dom Ranulfo, lá de Guaxupé. Ele veio da missa aqui, e os 3 amigos foram na missa lá, o Pedro com aquele ombro lá, com os metais ainda no ombro, e tinha um coroinha aloprado lá, o coroinha ficava virando o turíbulo, daí escapou o turíbulo, veio dar no ombro do Pedro, que caiu desmaiado, né? E quem que era o coroinha? Roberto Campos. Depois foi ministro e tudo aí. E o Roberto Campos me contou uma vez uma história do maior personagem que eu já vi em Poços de Caldas. Um personagem inesquecível para quem conheceu, que era o Padre Carlos. O Padre Carlos foi quem fez o Dom Bosco lá, brigando com a Cúria lá de Guaxupé, lá, porque a Cúria era um terror. E a história do Padre Carlos, eu conheci bem o Padre Carlos, quando em 72, que Poços fez o centenário, eu concorri com um hino aí, que a dona Nilza Megali desclassificou, disse que não era marcha batida. Eu sempre caçoava dela, e foi a Maria, que era a companheira do Padre Carlos, que organizou o coral lá do Padre Carlos. Quando o Padre... E se falava que os dois viviam maritalmente lá, não sei. O Padre Carlos era aquele que jogava sinuca com a gente, era demais. E quando morreu a Maria, eu fui visitar o Padre Carlos, ele falava, está vendo aquele passarinho? Aquilo é a presença de Maria. Está vendo essas plantas que estão aqui? Foi a Maria. Ou seja, juntos eles ajudaram a formar 15 mil crianças. E daí me contaram, os velhos pós-caldenses, a história deles, que é a história de amor mais bonita que eu já vi até hoje. Ambos namoravam, daí a família do Padre Carlos, aquele negócio, tem que ter um filho padre, um filho militar. Mandaram o Padre Carlos estudar no seminário de Guaxupé, onde ele ficou colega do Roberto Campos. A Maria continuou daqui, e o pai da Maria teve lepra. Então, foi internado, a família ficou fora do circuito aí, né? Quando o Padre Carlos volta, já padre, ele resolve montar o Dom Bosco, e a Maria chama a Maria para ajudar a montar o Dom Bosco. E os dois juntos criaram uma obra extraordinária, né? Até foi gozado que eu escrevi lá uma crônica lá na Folha. Até o Serra me ligou e falou, pô, eu nunca vi uma homenagem tão grande a uma pessoa que nem se fez para o Padre Carlos. Só que ela começava com uma história que o Roberto Campos tinha me contado. Disse que encontrou um colega que era bispo, falou, gozado, o mais virtuoso dos nossos lá, que é o Carlos Eco Neto, né? É cônego, o resto já é bispo, por que ele não conseguiu fazer carreira aí? Daí o Cristiano falou, por 3 motivos. Ele falou, o primeiro é que ele é muito indisciplinado, mas isso não é problema. O segundo é que ele vive maritalmente lá com a Maria, mas isso não é problema. O problema é o terceiro, ele não acredita muito em Deus. Daí eu abri a coluna e falei, não, tem uma mentira, e ele acreditava em Deus efetivamente. E daí o pessoal, tinha um colega meu aí, o João Gentilini aí, que articula com a mulher dele um abaixo-assinado de protesto na Folha. Eu recebendo e-mail do Brasil inteiro, de ex-alunos do Padre Carlos, pô, mas que homenagem mais justa aí. E daí mandaram protestando que eu falava da Maria, mas essa é a parte mais bonita da vida um casamento impossível que acaba gerando um amor que se transborda aí para 15 mil crianças. Era uma coisa... O Padre Carlos era um personagem extraordinário. Nos anos 50 e 60 aqui, você tinha outros personagens também, o Padre Trajano. O Trajano era um terror. A gente brincava lá, quando ia lá no Serrote, lá no GGN, a gente voltava a assistir a missa das 11 ou das 6, não sei. O pessoal brincava que o Padre Trajano falava: o carnaval é a dança do diabo, o carnaval é o pecado, e fazia assim: sai confete, sai tentação,
E foi para Trajano que trouxe a faculdade de filosofia para cá, que era um grande personagem também. Nos anos 50, você tinha aqui uma divisão política muito forte, o DN e PTB. E PSD, o DN e PSD. Né? O PSD era o... Você tinha os Mourão e os Junqueira, né? E ao DN, meu avô foi presidente da UDN, trouxe depois o Miguel Cavallo Dias, os Cavallo Dias para a UDN também, e o avô era terrível. Ele tinha um armazém aqui, depois ele ficou doente, entraram um sócio, daí ele montou um bar. E o bar, os adversários diziam que era o Caldeirão do Diabo, que era o bar Serigi. Que era um bar muito típico, porque tinha, durante um dia da semana, tinha reunião do diretório da UDN. E em outro dia, do diretório do PSD, que era adversário. Eu falei, vô, mas não dava rolo. Não, a gente tinha ética lá. E tinha o Zé Aires de Paiva, não sei quem. O Zé Aires ele tinha folha de Poços. E o Zé Aires, ele frequentava o bar, daí ele fazia um artigo descendo o cacete no meu avô, ele passava em frente e falava, ô, isso, eu estou fazendo um artigo descendo o cacete em você. E sumia uma semana do bar. Daí ele ficava rodeando, daí meu avô chamava. O Zé Aires foi a primeira briga jornalística que eu tive, férias de 65, eu pedi para o meu pai para falar com o Trajano se eu podia trabalhar no Diário de Poços, lá está louco, e o Trajano permitiu. E daí teve um ataque qualquer o Zé Aires fez um ataque ao Zé Vargas. O Zé Vargas era companheiro, meu avô já estava em São Paulo, já fazia alguns anos. E o Zé Vargas era companheiro do meu avô. Daí eu escrevi um artigo no Diário, não pode, comprando briga com o Zé Aires. Daí eu falei, pô, isso aqui é coisa de cidade provinciana, esse negócio dessas brigas, tem que juntar, pensar. No dia seguinte, eu entro na farmácia do meu pai, está aquele sujeito alto, olhando para mim assim, daí meu pai do lado, daí ele fala, esse aí? Meu pai fala, é. Ó, que menino, eu sou o Zé Aires. Eu falei, olha, tudo bem. Me levou lá, trouxe um pacote, me levou lá para o fundo da farmácia, ficou 3 horas mostrando os artigos que ele já tinha escrito. Eu falei, foi um suplício tão grande que eu falei, puta, eu nunca mais vou atacar o Zé Aires. Viu? Mas era uma grande figura, né? E o meu pai, meu pai foi tudo aqui em Poços, né? O papai fez parte do primeiro Conselho Federal de Farmácia. Você vê o que era Poços. Ele tinha um jornal chamado Gazeta da Farmácia, onde ele tinha uma coluna lá, que era o Cantinho do Boticário. Ele contava as agrúrias do farmacêutico do interior, né? Ele tinha trabalhado antes com o Jurandir Ferreira, o Jurandir foi o grande contista de Poços de Caldas, né? E o papai, o Antônio Cândido, que me contou, que eu não sabia disso, ele com a Luísio Pimenta, que foi reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, foi ministro depois, nos anos 60 eles fizeram uma campanha nacional pela manipulação de remédio, porque os laboratórios estavam vindo com tudo, aí venda de antibiótico, um exagero, preços altos. Então eles fizeram campanha de manipulação. O Antônio Cândido falava, pois é, às vezes chegava o sujeito com a receita, na farmácia do seu pai, a margem do farmacêutico era 30%. Ou seja, se aviasse toda a receita, ele ganhava limpo 30%. E ele convencia o sujeito a fazer manipulação na farmácia pelo preço de 30%. Então ele foi muito tempo diretor de futebol da Caldense. Ele que descobriu o Mauro Ramos de Oliveira, o grande capitão da Copa. E o papai, ele foi tesoureiro da Santa Casa, foi da maçonaria, foi do Rotary, Uma vez eu já estava com um blog na Folha, eu recebo uma cartinha, um e-mail de uma pessoa, a gente morava na rua Rio de Janeiro, ela contando que a rua, fizeram lá o calçamento, e então os carros passavam em alta velocidade. Daí o papai pegou as primeiras casas lá, no comecinho do morro, chamou e falou, olha, a gente tem que cuidar da nossa rua. Essa visão de respeito à cidade e tudo era uma coisa muito civilizada, né? E falou, então nós precisamos cuidar da nossa rua. Então eles prepararam cartazes, e as crianças ficavam com cartazes, quando via algum carro correndo mais, elas abriam os cartazes, tenha cuidado com as nossas crianças, ande devagar. Então essa visão de... E ele contava muito a maneira como a Poços moderna foi construída. O pessoal falava muito do jogo, ele falou que quando acabou o jogo foi que Poços começou a nascer. Porque o jogo supria tudo. O pessoal vinha, o jogo fornecia restaurante, fornecia hotel, fornecia remédio. E daí você tem um grupo de comerciantes que
que se formam ali naqueles 4 quarteirões, ou 2 quarteirões ali, que vai da Prefeito Chagas, um pouquinho para lá, até aquela Rua do Rio, onde os comerciantes, todos jovens, começam a se juntar e começam a construir poços. Então, esse espírito colaborativo, típico de países modernos, você tinha em Poços de Caldas. Poços, você tinha um baixo nível de pobreza, porque tinha a dona Nini Mourão, com a gota de leite, que recolhia as pessoas e dava apoio. Então, isso aí começou a ruir quando vem 64, eles passam a indicar prefeito nas instâncias hidrominerais. Então, aqueles cidadãos que ajudavam a construir postos vão para segundo plano e entram em cena os deputados despachantes, com todo o recurso fiscal concentrado em Brasília, que ele conseguia lá uma verba da Caixa Econômica, uma verba do Ministério A, do Ministério B, né? Então, essa Poços que estava em construção aí, com todos esses clubes aí de serviços, ela acaba se diluindo com a história do prefeito nomeado, né? Eu, em 75, a minha família tinha ido meu pai foi para... vendeu a farmácia, foi para São Paulo, em 72, 73, eu fiquei desesperado para manter raízes com Poços. Em 74, eu fui convidado por alguns amigos, a gente montou o Jornal da Mantiqueira. E foi uma fase brava, porque eu trabalhava na Veja até 5 da manhã de sábado, que era o dia de fechamento, pegava um ônibus, vinha para cá e a gente soltava o jornal semanal durante algum tempo, né? Mas foi uma experiência, até pedi para um amigo aí para xerocar essas primeiras... Mas foi um choque aqui em Poços, porque com essa questão de prefeito nomeado, foi tudo cooptado. Todo mundo cooptado. Você não tinha oposição nenhuma mais aqui, né? E o jornal nós entramos não fazendo oposição, mas fazendo jornalismo, né? Então eu lembro das primeiras matérias, a gente fala, pô, quem indicou o Ronaldo para prefeito não foi o Sebastião, o pai do Sebastião Navarro Vieira, como é que chamava o velho? É o velho Navarro Vieira lá, não foi ele, foi o Miguel Carvalho Dias, que era amigo do Rondão Pacheco. E o Tonzinho Navarro entrava em pânico, porque tirava aquela aura do poder dele lá, né? Um dia ele me chama lá no escritório dele e fala, quanto você quer para passar para o nosso lado? Eu falei, ô Tonzinho, mas eu vim aqui para montar um jornal, não é uma banca de feira, não, né? Então, quanto que você quer para falar da gente de frente, em vez de ficar falando nas entrelinhas aí? Foi um período bravo aí, que eu acho que durou 2 meses, 3 meses o jornal, daí eles compraram a parte dos outros sócios, e daí a gente fazia uma vingança muito pesada contra eles, que eu tive minha fase de compositor, a gente fazia umas marchinhas, ridicularizando ele e o Ronaldo, né? E o Ronaldo, que era uma boa gente, tudo, eu ficava desesperado. Nós íamos lá para o Palace, e o prefeito ficava naquela parte de cima. Palace não, para o cassino, no carnaval, né? O prefeito ficava na parte de cima. Daí a gente fazia as marchinhas, copiava, né, com aquelas xerocópias lá, não, mimeógrafo. E ficávamos ensaiando com os turistas que estavam lá perto. Daí quando acabava o carnaval, a gente cantava a marchinha para ele ficava desesperado. Cada vez que eu vinha para Poços, os jornais davam para ele, que ele viajava. Meu último contato político com Poços foi em 82. Porque daí começa a redemocratização, né? O Tancredo se candidata a governador, e a nossa geração, pela primeira vez, ela pode assumir aqui a prefeitura, né? E era um pessoal ainda muito inibido, o Moscone ainda não tinha vindo para... Não, ele tinha vindo, estava começando a juntar o pessoal, né? Eu ajudei a montar a campanha de 82, eu lembro, e nos comícios eu fazia paródias, ia tocar, eu já estava trabalhando em São Paulo, obviamente, ia tocar as paródias nos comícios, né? E tinha um personagem aqui extraordinário, que alguns conheceram, que era o Sebastião Trindade. O Sebastião Trindade era um eletricista, que era um dos poucos comunistas de Poços de Caldas. E era um comunista totalmente mineiro mesmo, né? Porque quando a minha avó morava aqui, minha avó era muito católica, e o Sebastião ia toda semana lá conversar de santo com a minha avó. Eu fui comunista daquele... E uma vez eles moravam em cima da farmácia do meu pai. Eu estou na escadaria com um grande jornalista, que foi o Luiz Fernando Mercadante, que casou com a minha tia na época lá. Meu avô tinha muita ligação com o Carlos Lacerda. No casamento da minha tia, os padrinhos eram o Carlos Lacerda e o Bilac Pinto.
E eu estou na escada com o Luiz Fernando, de repente uma senhora para na minha frente, ajoelha e fala: tio, vem aqui, é o Santo Antoninho Marmo. Tinha saído um retratinho meu no jornal, de aniversário, alguma coisa assim. Ele era uma praga tão grande que ele recortou o retratinho, chegou para a mulher e falou: mulher, isso aqui é o Santo Antoninho Marmo. E a mulher fez um altarzinho com o meu retratinho e rezava todo dia para o Santo Antoninho Marmo. Ele não perdoava nem a mulher, né? E nesse dia a gente estava no comício e estava o Hélio Garcia, que era da UDN. Eu falava: ô Sebastião, como é que você se sente no comício ao lado do Hélio Garcia? Ele falou: Luizinho, esse é o nosso Kerensky. E ele me deu a melhor interpretação sociológica sobre o cristianismo. A gente foi beber lá depois do comício, ele falou: negócio é o seguinte, Maria era da casa real de Davi. Daí ela teve um caso com um soldado romano. Daí ia dar um escândalo, daí eles convenceram lá um carpinteiro, lá o José, para se mandar lá para o Egito, lá para abafar o escândalo, né? Daí nasceu Jesus, e Maria, muito indignada com o soldado romano, incutiu em Jesus ideias anti-imperialistas. Daí nasceu o cristianismo. Ele trabalhava no Cisana também, e quando veio o Gorbachev, que acabou com a Rússia, né? Ele estava lá com um conjunto lá de paulistas, lá explicando o Gorbachev. Falou: o negócio é o seguinte, o imperialismo só ia dar certo enquanto tivesse o comunismo. Então o Gorbachev é um gênio, ele tirou o comunismo de cena para acabar o imperialismo, depois ele volta. E os caras saíram impressionados com a visão estratégica do Tião. Eu falei assim: Machão, mas você acredita nisso que você falou? Luizinho, de jeito nenhum, esse Gorbachev é agente da CIA, mas eu não podia admitir isso para esses malufistas aqui. Aí ele foi um personagem, aqui você tinha cada personagem, o doutor Fabrino. O Fabrino era uma sumidade em reumatismo, em águas, e bebia que nem um condenado, rapaz. E ele ia para o bar Sem, na época lá, e ficava no bar Sem, bebia, enchia a cara, daí a gente ia levar ele para casa, né? Quando fazia tiro de guerra, tinha um outro, o Dimas era um negão aqui, que ele tinha um tatu de estimação. Ele colocou um parafuso no tatu, e ele andava na praça com o tatu, sabe? E um dia a gente está lá no... Como é que chamava? Ali na rua Assis, ali, o pessoal do tiro de guerra ia lá comer um sanduíche antes de ir para o tiro de guerra, e daí apareceu lá o Fabrino e falou: está cheio de índio na minha casa. Daí vai ele e o Dimas vão lá e dão um tiro, esburacaram a casa dele com visão de índio e tudo lá. E ele casou com uma moça aqui de Poços de Caldas. Segundo as lendas, aí ele acorda com a moça na cama do lado dele. Daí ele pega a telefonista, naquela época era telefonista, né? Telefonista, tem uma mulher na minha cama, quem que é? O doutor Fabrino, é a sua esposa, o senhor casou ontem. Daí ele resolve separar. A mulher tinha fama de ser meio bi, né? Ele resolve anular o casamento. Daí vai no juiz: doutor Fabrino, por que o senhor quer separar? Fala: doutor, o negócio é o seguinte, todo mundo sabe que a minha mulher não é muito mulher. E eu, com esse negócio da bebida, também já não sou muito homem. Não, o Fabrino foi outro personagem. Tinha o Jair do Nascimento. O Jair do Nascimento era... A família produzia vinho aqui, ele bebia muito. E daí trancaram ele lá na adega, lá, ele ficou trancado lá no programa, e daí disse que ele conseguia um canudinho que ia até o barril, e ele era gozado. Ele tinha um vício de... Daí ele falava: ô Jair, para de... Por que Deus nos deu o livre-arbítrio? E tinha alguns amigos aqui. Não, após tinha uns causos aqui. Aqui tinha um pai de santo muito interessante aqui, que era o Orozimbo. O Orozimbo era um pai de santo que ele era técnico das divisões inferiores da Caldense, rapaz. O cara mais pacato do mundo, né? E eu tinha um grande amigo, meu melhor amigo aí, que era o Zé Roberto Alencar, que era de Santa Rita de Caldas, veio para cá, nós nos conhecemos aqui, ficamos amigos a vida inteira. Antes de morrer, ele veio para Poços, e era um grande contador de causo. O Zé era um contador de causo campeão. E um dia eu vou no apartamento dele e tinha um poeta gaúcho. Como é que chama aquele poeta? Luiz Miranda, que hoje é um poeta consagrado lá no Rio Grande do Sul. E estamos esperando o Zé, e o Luiz Miranda fala: pois é, eu estive lá em Poços de Caldas. Falei: legal, né? Você
Cidade, pois é, eu conheci o Orozimbo. Ah, boa gente, Orozimbo. Pois é, caçador de recompensa. Como assim, o Luiz Miranda? Não, ele fica em Poços, daí ele recebe lá uma relação dos criminosos procurados, e ele vai para o sertão para pegar os criminosos lá. Eu falei, Luiz, que história que é essa? Por que ele falou isso? Foi o Zé. Eu falei, Luiz, você é poeta. Então deixa eu te contar. Em Minas, a gente tem um gênero literário muito prestigiado chamado causo. Daí ele olhou para mim, você está dizendo que isso não é verdade? Não, não estou dizendo que é mentira. Eu estou dizendo que é um causo. Daí ele começou a cair a ficha dele. Quer dizer que aquela história do Zé, que ele estava guiando um caminhão da Coca-Cola, entrou por engano na pista de Interlagos e ganhou a corrida, era mentira? Não, Miranda, era causo. Rapaz, olha, daí o Zé, eu acabei não encontrando o Zé aquele dia, 2 dias depois encontrei o Zé e falei, eu toquei o Miranda de casa. Eu falei, por que, Zé? Ele estava querendo fazer intriga entre nós. Então os causos, o Zé era um escritor, era um poeta de primeiríssimo, poeta não, escritor. Ele virou setorista da Petrobras e ele fazia matéria de petróleo, coisa mais insípida do mundo, assim, ele fazia com texto literário, né? Então, naquele período da adolescência, todo mundo brincava, né, que o sonho de todo rapaz mineiro era virar cronista e contista, né? O Murilo era o nosso exemplo maior aí de... Eu tenho uma história com o Murilo também, muito interessante, que o pessoal do GGN soube que meu pai era amigo do Antônio Cândido e pediu para a gente convidar o Antônio Cândido para dar uma palestra, né? Daí fala, qual que é o tema? Daí você pega o maior intelectual, um dos maiores intelectuais brasileiros, e o tema que a gente apresenta para eles, era o tema que a gente discutia, a diferença entre chefia e liderança. Olha que coisa mais pobre, rapaz. E o Antônio Cândido deu uma palestra sobre chefia e liderança. E o Murilo tinha um monte de contos e pediu para mim entregar para o Antônio Cândido. Daí, como eu gostava de conto, em vez de entregar, eu levei para casa para ler e depois entreguei para o Antônio Cândido. Daí o Murilo, ele veio para mim louco da vida. Pô, você pôs na frente lá o pior conto lá para me boicotar. Você nem lembra disso, Murilo? Para me boicotar. Bom, o Antônio Cândido era... Bom, isso era isso que eu tinha para falar um pouquinho de Poços de Caldas, falar da Poços que nós não conhecemos, mas que deu para pegar através dos velhos personagens. E essa Poços, ela está... O Menino de São Benedito foi um livro que eu lancei em 2003, foi finalista do Jabuti, e ele mostrava o Brasil, a música, muita música, a partir dos olhos aqui de Poços de Caldas, né? Nós fomos criados, a Igreja de São Benedito, né, quando teve a urbanização, o pessoal sobe para Vila Nova, Vila Aparecida, mas todo mês de abril você tinha os ensaios dos conguinhos, lá na igreja, para a festa que ocorria em maio, né? Então nós ficamos amigos dos conguinhos. A gente tinha essa convivência, essa falta de preconceito, que hoje no Brasil virou uma matéria-prima tão difícil, a gente conseguia em termos de Poços de Caldas, né? Às vezes a Eugênia, que é de Guaranés, fala, pô, mas, por exemplo, o homossexualismo, a gente tinha amigos homossexuais que eram amigos, não tinha o preconceito que em geral a cidade do interior tem. Tinha um deles que era um doce, que era o Fernandinho, ator de teatro, e o Fernandinho era garçom, barman do Baquianinha. O Fernandinho era bem desajeitadinho, bem gordinho e tudo. E num carnaval apareceram aqui em Poços 2 travestis de São Paulo. Nossa, mas parecia dançarina egípcia, né? Eles subiam lá, o Baquianinha tinha uma escada, eles ficavam lá do alto rebolando, parava na frente, todo mundo parava para ver. E o Fernandinho, a gente lá embaixo, lá o Fernandinho chorando, lá, Fernandinho, por que você está chorando? Porque eu sou feio. O Fernandinho, mas você é bonito por dentro, eu queria ser por fora. O Fernandinho, uma vez, teve uma briga, uns caras entraram no Baquianinha, aprontaram, o Fernandinho rodou a baiana, mas deu um cacete nos caras, daí quando acabou de bater em todo mundo, falou, a boneca está cansada aqui. Mas esses personagens de Poços era a Goga era a nossa guru máximo, né? A Goga era filha do velho Présia. E a Goga, ela tinha o hábito, ela chegava no bar, pagava antecipadamente 3 uísques e passava a noite tomando 3 uísques. E daí ela pegou o reumatismo só por conta do gelo do copo lá. Daí a gente deu uma luva de presente para ela aí. E para mim foi um momento de maior demonstração de... Porque eram todos, eles não estavam integrados na sociedade, eram os boêmios que ficavam à noite lá. Eu lembro que o meu pai e os amigos falavam, pô, o seu filho está frequentando um ambiente lá que
não é adequado para as famílias. Foi a melhor coisa que tinha em Poços, né? As conversas, os papos e tudo. E em 94, 5, a Caldense deu o nome do papai para a Biblioteca da Caldense, o Décio Alves de Moraes, que o Décio substituiu meu pai como correspondente da Gazeta Esportiva. E eu estava em Porto Alegre, dando uma palestra, daí peguei o avião para São Paulo, meu pessoal esperando no aeroporto, pegamos o carro para chegar. E quando eu chego aqui, está a Goga, o Fernandinho, todo aquele pessoal aceitando ir num baile lá, num jantar, num baile que estava a Sociedade Poços Caldense. Foi a maior demonstração de amizade que eles eram refratários a isso de toda maneira, né? Hoje eu não sei como é que estão os personagens de Poços aí, que Poços cresceu muito, né? De um lado ficou bonito, mas de outro lado aquela convivência com aqueles personagens. Mas estou planejando aqui passar umas temporadas aqui para tentar recuperar um pouco essa alma de Poços de Caldas. Pessoal, é isso aí, obrigado pela atenção. Se quiser tiver alguma coisa, fico à disposição de vocês aí.